Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live. Hoje é dia 11 de julho de 2020, que é o professor Francisco, professor de História da Educação Básica aqui em Campo Grande. E mais uma vez nós estamos assim utilizando desse recurso, desse instrumento das lives, da transmissão ao vivo, para a gente falar do Brasil, falar da conjuntura, falar da nossa história, falar dos nossos sonhos, falar da vida humana, defender a vida, defender a democracia, defender a luta de homens e mulheres do passado e do nosso tempo. Então, é a 20ª live que nós produzimos, que nós realizamos. Geralmente as nossas lives são construção coletiva, são sugestões, são pessoas que propõem a se apresentar, a dialogar de forma muito tranquila, aberta, livre, democrática, sem fake news, porque nós somos contra fake news, nós defendemos, né, a democracia e a liberdade, entendeu? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E hoje, né, a nossa live ela é diferente das outras, mas também parecida. Diferente porque nós vamos inaugurar aqui o lançamento de livros, de obras, né, realizada por duas pessoas que eu tenho o prazer aqui de inicialmente apresentar para vocês. Nós estamos vivendo aí a conjuntura da pandemia, né? Estamos vivendo essa conjuntura da pandemia, em que o isolamento social, em que cuidar é necessário. E no sábado, hoje é sábado no começo da noite, eu acho que é importante a gente também falar de um período muito difícil da nossa história, que precisa ser conhecido, que precisa ser debruçado, para que a gente aprenda com as lições da história, para que a gente compreenda um pouco do Brasil do nosso tempo. Eu acho que é esse sentido também. Então, para dar o boa noite inicialmente para todos nós, eu quero passar aqui para o professor Samuel de Jesus. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Unesp e professor adjunto da cadeira de História da América na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Já esteve participando de uma live nossa aqui, falando sobre o fascismo e o antifascismo. Professor Samuel, boa noite, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Já somos amigos praticamente agora, né? Claro, com toda certeza. Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite de sábado, dia 11. Uma saudação ao professor Francisco e agradecendo ao convite. E é uma satisfação enorme, né, estar aqui. Saudar o professor Ari, meu colega de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós lançamos recentemente 2 livros e estaremos fazendo a exposição deles aqui, mas também abrindo a discussão para todos, porque, na verdade, nós desenvolvemos essa produção para, evidentemente, estimular o debate, estimular a reflexão sobre um período sombrio de nossa história e que, de forma surpreendente para muitos, mas não para os estudiosos, volta, né, à carga, volta à tona as aspirações e as reivindicações de um passado que gostaríamos de esquecer. Bom, então, basicamente, é uma saudação inicial agora
E aí, logo mais, a gente, na sequência, nós continuaremos aí. Obrigado, professor Samuel. Bem-vindo mais uma vez assim, a nossa live. Já mencionando aqui algumas pessoas que entraram na live, a Maísa Veiga, dando boa noite, a Vera Barros, a Madalena Castilho. Então as pessoas estão começando a entrar agora na live, já tem bastante pessoas. O Nelson Cesário, meu colega lá da escola, tivemos hoje uma reunião na escola, um amigo e um parceiro das melhores causas. Então, peço para as pessoas que estão entrando agora que divulguem e compartilhem então a nossa live para que a gente tenha uma hora aqui de um bom debate. E para também participar da nossa live, para dar uma boa noite inicialmente, eu quero convidar, né, o professor Ari Albuquerque Cavalcante Júnior. Ele é professor, docente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutorando em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, mestre em História Regional, enfim. Então eu passo aqui para o professor Ari, antecipadamente já digo assim, ele é da Bahia, parece que nasceu na Bahia, está aqui no Mato Grosso do Sul, eu também sou pernambucano, sou nordestino, não sei se ele é nordestino também, tá? Então, faz um tempo que você já está aqui, bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, falando aqui um nordestino que vive aqui, que escolheu essa terra para viver. Ari, boa noite, tudo bem? Uma satisfação tê-lo aqui na nossa live. Boa noite, professor Francisco, boa noite, professor Samuel. Prazer é meu, né, estar aqui participando dessa live. Também agradecer a todo mundo que está acompanhando, né. Para mim é uma satisfação muito grande. O senhor falou agora do Nordeste, já tem um tempo que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, né. Ainda que eu seja paulista, eu posso dizer que meu coração ele é baiano e minha alma é nordestina, então tá tudo em casa. Mas só fazendo um pouco da saudação inicial, como o professor Samuel colocou, né? Eu acho um momento muito importante a gente estar debatendo e, acima de tudo, também fazendo esse lançamento, né? Eu acho que essa modalidade de lives, né? Ela meio que veio para reinventar um pouco o acesso ao conhecimento. Ao mesmo tempo que dificulta para algumas coisas, para outras também aproxima, né? Talvez se nós estivéssemos numa vida, entre aspas, normal, talvez nós não teríamos como juntar 3 pessoas especiais assim para a gente poder debater um tema tão importante. Então aqui fica meu agradecimento ao senhor e ao professor Samuel também pelo convite e vamos que vamos. Obrigado. Aí antes de passar aqui, o Oscar, a Cristiane, o Valmir Dias, está dizendo aqui só fera. Então, a ditadura militar no Brasil foi um longo período da nossa história, na qual a democracia foi suprimida por um regime autoritário. Outras ditaduras tiveram na América Latina, fez parte de todo um contexto, né, daquele momento histórico. Houve restrição à liberdade de expressão, a violência e a tortura foram instrumentos utilizados como forma autoritária, né? Entendemos que conhecer esse momento é contribuir para o entendimento do Brasil de hoje e a gente lutar em defesa sempre da democracia. Para contribuir, então, com esse tema, eu passo, então, a palavra para o professor Samuel. Ele tem aí até 15 minutos para ele apresentar, né, o livro Ecos do Autoritarismo, a Ditadura Revisitada. Reúne textos escritos entre 2010 e 2018 que permite refletir sobre a permanência de uma política, pensamento e uma ação autoritária fundamental à ascensão do bolsonarismo ao poder. Então, professor Samuel, assim, bem-vindo mais uma vez, como eu disse, à nossa live. Você tem aí até 15 minutos para apresentar, então, os pontos principais do seu trabalho, né? Evidentemente que você também produziu outros trabalhos sobre essa temática. Eu comecei a ler um texto seu, um livro seu chamado Revés da Democracia Brasileira, que conta um pouco sobre o golpe de 2016. Mas hoje vamos falar então sobre Ecos do Autoritarismo, a Ditadura Revisitada. Opa, este livro que está sendo apresentado hoje é a continuação deste livro Reveses
da democracia brasileira. E estes 2 livros surgiram da angústia causada por aquilo que é muito contestado quando usamos o termo golpe. Muitos não concordam, muitos acham que foi um processo de impeachment legítimo, mas nesses 2 livros eu explico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista político, o porquê foi um golpe, né? E iniciamos um processo político a partir de 31 de agosto de 2016. Então, este livro, Ecos do Autoritarismo, a ditadura, aqui está a militar revisitada, né? Mas é a ditadura revisitada. Veja, os livros, geralmente as pesquisas sobre o período autoritário de 1964 a 1985, chamado a ditadura militar ou a ditadura civil-militar, é um período onde se pesquisa a guerrilha, a perseguição, a tortura. Eu faço parte de um grupo de estudiosos sobre o militarismo, defesa nacional, defesa e segurança nacional. E esses pesquisadores geralmente pesquisam os militares, possuem os militares como objeto de pesquisa. Neste livro, nós fizemos uma inversão, uma mudança. Nós nos propusemos a pesquisar os civis que possuem um viés, uma mentalidade militarista e que reivindicam a volta do período autoritário, a volta da ditadura militar, né? E são civis que sustentam toda a historiografia do regime civil-militar de 1964 aponta nesse sentido. O regime ele só ocorreu devido ao grande suporte das forças civis, das instituições civis. Então, neste livro, veja, o nome é Ecos do Autoritarismo, ou seja, a ditadura militar ecoa sobre o nosso presente, né? Pesa sobre as nossas cabeças. Vivemos sob uma ameaça, né, de retorno à ditadura militar. Temos um governo que apoia e que pretende promover uma escalada autoritária no Brasil. Então, o período da ditadura ecoa sobre o nosso presente, o autoritarismo ecoa, e aí a ditadura, ou seja, há uma revisitação ao período autoritário. Então, neste livro, na primeira parte, eu vou promover uma investigação sobre quem é o cidadão de bem. O cidadão de bem seria o grande sustentáculo, o grande suporte do bolsonarismo, que pretende promover uma incursão autoritária. E quem é, né, este cidadão de bem? Né? Então, nós vamos procurar investigar a morfologia deste cidadão de bem, sustentáculo do bolsonarismo, né, que pretende uma volta, né, do período autoritário. Para desenvolver essa pesquisa, eu comecei buscando o conceito, a identificação da terminologia cidadão, cidadania. Recorri ao José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil,
a Lilia Moretti Schwartz, que também tem uma obra. E, a partir dessa investigação inicial, conceitual, nós descobrimos que, quando falamos em cidadania e quando nós falamos em cidadão, não estamos falando de todos os brasileiros. Nós estamos falando de uma parcela dos brasileiros, pois a cidadania não atinge todo o conjunto, né, dos brasileiros e brasileiras. Ou seja, nós observamos algumas gradações. Há o que eu defino no livro de cidadão, aquele de cidadania plena, a cidadania plena, que é a elite, que é a pequena parcela de ricos, né, rentistas, a elite burguesa que ocupa o cume da pirâmide no Brasil. Né? Há uma cidadania relativa, parcial, que não cobre, ou seja, são cidadãos que não possuem tudo aquilo que a cidadania, né, iria pressupor. Há uma cidadania relativa, uma cidadania parcial. E existem os não cidadãos. E, então, esta divisão, essa hierarquização, ela promove uma ordem social. Então, nós observamos, a partir disso, o cidadão de bem de primeira grandeza e o cidadão de bem de segunda, ou seja, de segunda classe. É o chamado pobre de direita, que ocupa uma função subalterna, mas que se considera essencial para a manutenção de uma elite no poder. Aqueles de cidadania plena dão emprego aos de cidadania relativa. Os cidadãos de bem seriam muito comparados aos os capitães do mato do período colonial, da escravidão, né? Que eram pessoas de cor negra, mas que trabalhavam a serviço do senhor da Casa Grande, branco. Então, o livro ele começa por aí, identificando este cidadão de bem, que é uma ideologia. O cidadão de bem, nós estamos vendo, todos os cidadãos de bem, bolsonaristas, que se assumiram, estão, não digo a maioria, mas muitos deles envolvidos, né, em corrupção, em crime, todo tipo de desvio. E esses cidadãos de bem são, então, o sustentáculo aí do bolsonarismo, dessa visão. Bom, o livro ele também toca em outros aspectos. Por exemplo, no capítulo seguinte, o livro promove uma análise do livro O Estado Militar na América Latina. Esse livro é importante porque ele nos permite pensar algumas coisas. Por exemplo, no golpe de 2016, os militares estiveram à sombra. Os militares não ocuparam o primeiro plano da cena política. Nos surpreendeu a fala de Romero Jucá, revelada, né? Onde ele dizia que tinha conversado com os militares, com os comandantes militares. E essa fala, na época, de Romero Jucá, o senador, líder do PMDB no Senado Federal e ministro do governo Michel Temer, revelou o envolvimento dos militares. E aí, então, mas vejam, por que os militares estiveram à sombra?
nas sombras, porque o poder judiciário estava fortalecido, o parlamento estava fortalecido, e esses dois poderes tinham amplo suporte da mídia. Então, se você lê O Estado Militar na América Latina, um livro do pensador francês Alain Rouquier, você chegará à conclusão de que as elites econômicas e políticas que detêm o poder dirigente estatal, eles só recorrem aos militares no momento onde eles perderam todas as condições de dirigir o Estado, de conduzir a política e de exercer o governo. É um efeito que Alain Rouquier chama de obonapartismo, que faz alusão a Napoleão Bonaparte, quando os girondinos sofrem uma crise econômica, perdem a condição de exercer o poder político e recorrem ao gênio militar, que é o gênio autoritário, Napoleão Bonaparte. Em tese, na América Latina, especialmente, haverá esse fenômeno. E isso é perceptível, porque se nós percebermos o seguinte, os militares, no momento do golpe, eles estão à sombra, mas no ato seguinte, que é o governo Michel Temer, eles vão para a frente do palco e ocupam o ato e a cena, né? E passam a exercer um protagonismo que é a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Por exemplo, incrementam o aparato de inteligência. E, por exemplo, o comando do Exército enquadra o Supremo quando o Supremo está apreciando o habeas corpus conferido ao presidente Lula. Então, nós temos o general Vilas Boas. Inclusive, no tweet do general Vilas Boas, ele invoca o termo cidadão de bem, para dizer que o cidadão de bem não tolera a libertação do ex-presidente Lula, por exemplo. Agora, então, os militares, já no governo Michel Temer, passam a ocupar, né, um papel de protagonista, e, sobretudo, no governo Bolsonaro, né, no momento em que... Então, o livro ele permite essa reflexão, né, com base em dados, com base em documentos, com base em fontes, não somente uma análise assim. Nós vamos reunindo os fatos, nós vamos reunindo as fontes, né? E eu fiquei extremamente satisfeito, né, com a produção, porque permite esta reflexão, né, para o presente e também para as futuras gerações, para quem tiver a curiosidade de entender, de fato, esse momento que nós vivemos. Eu acho que esses dois livros serão, né, importantes. Eu acho que é basicamente isso, e na continuidade nós abriremos aí ao debate. Obrigado, professor Samuel, dispor assim, esse trabalho, né, você tocando em questões fundamentais, né, você mencionou essa coisa do tal cidadão de bem, né, que foi muito comum também na história do Brasil colônia, né, que no fundo expressa uma ideologia racista, preconceituosa aos demais segmentos da sociedade. E você menciona, então, no segundo capítulo, Estado Militar na América Latina. Então, interessante o trabalho. Lembrando aqui, a Cristiane está dando boa noite, o Valmir Dias, dizendo sua fera, o Oscar, Cessa Costa, de Vicência, Pernambuco. Eita!
Né? Aí já colocamos aqui o acesso ao livro, professor Samuel. Sueli Veiga, parabéns, professor Francisco, está dando parabéns ao Samuel também, né, pelo livro, pelo trabalho. Já tem uma pergunta aqui, ó, depois vocês anotem aí, depois vocês respondam. O Valmir pergunta assim: o que acharam da pequena amostra que o novo ministro da Educação deixou escapar? Pelo jeito ele é um tremendo machista. O Adilson está dando boa noite, o Francisco Edmar, Ana Paula, o Diogo. Tem uma questão aqui que o César Augusto também, um comentário que a gente vai ler depois, ok? Então vamos passar agora para o nosso segundo convidado, né, o professor Ari, que vai apresentar para nós em até 15 minutos 3 mulheres e uma história de luta pela democracia e pela liberdade. A presente pesquisa aborda a resistência e a trajetória política de 3 mulheres, 2 baianas e uma piauiense, e suas diferentes perspectivas em relação à ditadura civil-militar instaurada no Brasil em 1964. Tá? Então, em até 15 minutos, para apresentar o seu trabalho, o seu escrito, a sua obra, a sua pesquisa, o professor Ari Albuquerque. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, né? Bom que o professor Samuel já fez a contextualização, então estou tranquilo em relação a isso. As problematizações de contextualização, estou tranquilo. Em relação à questão do livro, né? O livro eu lancei, na realidade ele ficou pronto no final do ano passado, e esse ano eu estou tendo uma possibilidade maior, antes, pré-pandemia na realidade, de ter feito vários lançamentos, mas consegui ainda fazer ele aqui na UFMS. Bom, o livro, né, o 3 Mulheres e uma História de Luta pela Democracia e pela Liberdade, ele foi um desdobramento, né, da minha pesquisa de mestrado, que teve o título, para não dizer que não falei das flores, Memórias de Mulheres Baianas na Resistência à Ditadura Civil-Militar, que eu defendi na Universidade Estadual da Bahia, né? E aí, por isso, também a questão dessa proximidade que eu tenho, que o professor Francisco falou, com o Nordeste, né? Então, eu fui para a Bahia aos 12, 13 anos, e aí fiquei por lá, fiz graduação, mestrado, e aí, nesse meio, eu acabei adentrando no tema. Primeiramente, eu sempre parto do princípio, né, que as pessoas sempre me perguntam, mas por que você decidiu pesquisar sobre mulheres, né? E primeiramente, com todas as pesquisas que têm em andamento, e são pesquisas maravilhosas, eu comecei a observar ainda na graduação o pouco espaço destinado às mulheres na história, mas principalmente na militância política. O pouco espaço, que eu digo, muito mais no sentido de uma problematização dentro da história. Basta só a gente pegar, por exemplo, o livro didático de história do dia a dia, de qualquer filho, sobrinho, enfim. Poucas vezes você vai ver uma problematização relacionada à mulher. Quando ela aparece, geralmente no cantinho ali do rodapé, ou um quadrinho Você Sabia, e isso foi me inquietando já nesse momento na graduação, quando eu decidi, então, fazer pesquisas sobre o tema das mulheres, e como eu já fazia parte do movimento estudantil, tinha envolvimento com essas questões, as causas sociais, eu falei assim, bom, vou unir o útil ao agradável, e aí quando eu adentrei o mestrado, eu encontrei a história de vida dessas 3 mulheres, né? Bom, são 3 mulheres e uma história de luta pela democracia e pela liberdade. Por quê? São 3 mulheres que partem de diferentes frentes de luta. E aí, é uma outra coisa que eu trago no livro, né? E depois vocês podem acessar ele em PDF gratuitamente. Eu tento no livro, né, quando vocês puderem ler, ampliar o conceito de resistência. Porque durante muito tempo, se perdurou na história, na historiografia, enfim, uma ideia de que resistência era destinada apenas à clandestinidade ou apenas destinada a determinado posicionamento político. Quando, na realidade, a partir do livro, dos autores que eu busco discutir, eu tento ampliar esse conceito de resistência. Então, aquelas pessoas que permitiam reuniões, que permitiam contato entre as pessoas, né? Aquela pessoa que... Os familiares que sofreram bastante com seus filhos, com seus entes queridos perseguidos, eu também trago isso como uma concepção de resistência, porque automaticamente, quando eles tinham determinadas ações, eles também sofriam riscos como qualquer outros. Então, isso é um ponto muito importante. E em relação às 3 mulheres, eu apresento aí
a história da Maria Liege, da Dina Elza Santana e da Diva Santana, né? As duas últimas são irmãs. Bom, a Maria Liege, ela milita muito mais no movimento estudantil. A Dina Elza adentra a questão da luta armada. E a Diva Santana, ela já adentra a questão da anistia, né? Então, por exemplo, essa foto aí, ela é da Maria Liege, né? Na realidade, o primeiro capítulo do livro, ele é um capítulo mais denso, né? Aquele capítulo, vamos por assim, mais acadêmico, né? Ele é mais duro, porque eu venho apresentando uma pesquisa que eu fiz durante um bom tempo sobre estudos memorialísticos, na literatura, né? Na biografia, enfim, trabalhos que discutiam esse tema da história das mulheres na ditadura, inclusive também voltando para a questão da Bahia, né? O quanto a Bahia ainda vem caminhando em relação a essa discussão desse tema. Mas, adiantando essa questão, no capítulo 2 e no capítulo 3, é onde, de fato, eu adentro essas questões voltadas para a questão da trajetória política dessas mulheres. Então, no capítulo 2, por exemplo, da militância estudantil à resistência à ditadura, os caminhos da luta, eu começo falando da trajetória de Maria Liege, desde o início, quando ela ainda começa a militar nos movimentos populares de bairro, ainda na adolescência, e como nas conversas que eu tive com ela, fiz entrevistas com ela, eu pude visitar os arquivos públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de utilizar os dados do Brasil Nunca Mais, e consegui automaticamente ir desenvolvendo um pouco da sua trajetória política. E aí eu fui percebendo que a militância dela parte desse momento. E aí a trajetória dela, e depois, para não alongar e a gente poder discutir mais à frente, eu posso falar mais sobre isso, como de muitas pessoas, de muitas mulheres naquele período, parte do movimento estudantil, que é algo muito comum naquele momento. O movimento estudantil, para que a gente deixe claro, já em 1964, com o golpe, o prédio da UNE é queimado no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o movimento estudantil, ele teve uma força muito grande, tem até hoje, mas nesse momento é muito importante a gente frisar isso. Então, o movimento estudantil, nesse momento, principalmente de resistência à ditadura, ele foi extremamente importante. E aí a gente vai falando, eu vou falando da história da Maria Liege até o fim do período de ditadura. Hoje, ela continua como ativista política, né, ligada a partidos políticos, e segue a sua caminhada. Por outro lado, quando eu falo no terceiro capítulo, o professor pode projetar para mim a imagem, por favor? É o capítulo 3, né, que seria praticamente o nosso último capítulo do livro, que é um inimigo em comum, lutas diferentes, da guerrilha do Araguaia à justiça de transição. É onde eu vou estar apresentando, ainda que brevemente. Por que eu estou falando ainda que brevemente? Porque agora, no doutorado, que eu estou em vias de defender, eu venho fazendo novamente um estudo de trajetória mais voltado para a questão das mulheres que foram para a guerrilha do Araguaia. Mas nesse último capítulo do meu livro, eu já começo a ensaiar uma trajetória política da Dina Elza, que sai do interior da Bahia, né, para estudar em Salvador, e aí em Salvador ela tem acesso ao movimento estudantil, reitero aquilo que eu falei das proximidades do movimento estudantil nesse período, e aí com o tempo, as perseguições que ela vinha sofrendo, ela acaba juntamente com seu companheiro indo para a guerrilha do Araguaia. Com o fim da guerrilha do Araguaia, por volta de 1974, o que acontece? Até hoje o corpo de Dina Elza e do seu companheiro foram encontrados, né? E aí o que acontece? Nesse meio, Diva Santana, que até então não tinha uma proximidade muito com as discussões políticas, vendo a necessidade de encontrar o paradeiro da irmã e do cunhado, ela começa a adentrar o movimento pela anistia, que é a foto que vai projetar agora para vocês. E aí, nesse momento, né, é que ela se engaja, de fato, nessa militância pela anistia, não apenas da irmã, né, do cunhado, mas também de tantos outros presos políticos que existiam naquele momento. Bom, em linhas gerais, o que eu também trago no livro? Eu discuto as questões de gênero, né, e a importância da presença feminina na luta política, pela democracia e pela liberdade. Porque, assim, nós ainda temos uma concepção de heróis voltados muito numa concepção masculina. E eu acho que já é necessário a gente mudar um pouco essa compreensão, essa concepção.
Então, eu também trago essa discussão, também trago essas problematizações. E uma outra coisa para finalizar é o seguinte: durante muito tempo, na história, se perdurou uma ideia de que apenas o eixo Rio-São Paulo, por exemplo, sofreu com a ditadura, sofreu com a repressão. Quando, na realidade, eu falo isso na minha tese, na minha dissertação, e também acho que vale a pena a gente falar de âmbito geral, outros estados e outras regiões do Brasil sofreram tão quanto a repressão que sofreu São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por exemplo, no caso de Salvador, onde se passou a maioria da trajetória dessas mulheres, elas foram duplamente perseguidas, né? Da mesma forma como a Maria Liege, que é uma piauiense, mas ela mora em Salvador, depois, com o processo de repressão, ela acaba entrando na clandestinidade e acaba indo para outros estados. E nesses estados, como, por exemplo, Pernambuco, ela também sofre uma repressão terrível. Então, é necessário também a gente aqui ampliar essa compreensão de que a ditadura militar no Brasil, ela foi, de fato, no Brasil e não apenas focalizada em alguns eixos, coisa que muitos trabalhos, durante muito tempo, acabou fazendo. Porém, eu acho que estamos caminhando, né? E aí, com esse momento atual, eu até brinco muito, falo muito com meus alunos, jamais imaginaria eu que meu livro se tornaria tão recente, infelizmente, né? Era muito mais que fosse um livro de registro e de importância na concepção de discutir relações de gênero na ditadura, de poder compreender a importância das mulheres na história, seja no Brasil ou seja na história geral. Mas, infelizmente, a gente ainda vê algumas coisas que eu leio no livro e fico pensando, poxa, né? A gente ainda está vivendo algumas coisas nesse sentido. Mas, enfim, professor, eu acho que é isso. Eu encerro minha participação aqui. Tentei ser bem breve e vamos para o debate. Obrigado. Obrigado, professor Ari. Muito importante, né, o seu trabalho de resgate, né, da atuação, das mulheres na história do Brasil, sobretudo nesse momento da ditadura militar. O título é bastante convidativo, e o conteúdo e com certeza a história dessas mulheres que você apresenta, né? Maria Liege, Dinalva Santana e Diva Santana, né? O título: Três Mulheres e uma História de Luta pela Democracia e pela Liberdade, que é assim um tema e uma necessidade desse momento, né? É muito interessante que as mulheres hoje nessa temática, nos movimentos, uma forte atuação, né, em todos os segmentos, seja nos partidos, na luta em defesa da liberdade e da democracia. Muito importante. Vamos mencionar aqui, eu já vou passar para vocês algumas perguntas. Aqui tem o César Augusto, para o professor Samuel, e diz o seguinte: os militares que governaram o Brasil de 64 a 85 não eram unidos e dividiram-se em vários grupos ou frações, disputando o poder entre si. Me parece que Bolsonaro pertence ao grupo de Costa e Silva e Médici, principalmente ao general Silva Frota, aquele que tentou dar um golpe em Geisel em 1977. Nessa época, Bolsonaro era cadete da AMAN e foi treinado por militares que acabaram com a guerrilha do Araguaia, por exemplo. Então é um comentário. Tem uma outra pergunta também, aqui diz o seguinte, o professor Samuel: na tua avaliação, o conceito de autoritarismo de Adam Smith se aplicaria ao momento da atual conjuntura brasileira? E para o professor Ari, de alguma forma você já mencionou, mas acho interessante, assim, por que você se interessou por esse tema, né, o tema das mulheres, né, no regime militar, ok? Aí a Maísa pergunta: não esqueça de reforçar onde podemos comprar os livros, enfim. Então, são várias pessoas aqui. A Adriana Félix fez essa pergunta para o Ari, tá? O Florencio, a Maísa Veiga está perguntando onde comprar os livros, Marilei, João Nascimento, o Nelson Cesário, o Valdeli, o Nelson está falando sobre essa questão do cidadão de bem. Eu acho que o Ari também pode comentar essa questão do sentido de cidadão de bem. Então vamos
Eu passo para o professor Samuel para ele responder, então, essas duas perguntas. E depois o Ari, em até 5 minutos. Nós estamos com 40 minutos de live. Nós vamos, pelo menos, uns 20 minutos de debate, 25 minutos. Professor Samuel. Opa, muito bem. Algumas perguntas, eu não diria só duas, acho que mais. Sobre a questão do machismo, né, do ministro, eu, agora à tarde, acho que foi recente, porque eu andei antenado e estou desinformado em relação à declaração do ministro. Mas, falando sobre esse ministro, veja, talvez seja precipitado afirmar isto antes das ações do ministro. Mas eu acho que, por exemplo, e aí só acho neste momento que talvez, vejam, ministro da Educação, Ciência, né, CAPES, que financia as pesquisas, né, a visão religiosa, se ela se impor no Ministério da Educação, e se o ministro for evangélico ao ponto de ter algumas posições semelhantes ao do presidente, que nega a ciência, por exemplo, será um pouco complicado. Bom, sobre a tendência do Bolsonaro, né, se era estava ali no grupo do Costa e Silva, olha, não é possível afirmar isto. Costa e Silva representa uma mudança em relação aos castelistas. Os castelistas eram pró-Estados Unidos, defendiam uma relação muito próxima aos Estados Unidos. Por quê? Porque Castelo Branco é originário da Escola Superior de Guerra. E a Escola Superior de Guerra ela é formada no pós-guerra, no pós-1945, e ela possui uma forte influência, né, dos Estados Unidos. Há uma influência, por quê? Porque quem cria a Escola Superior de Guerra são os militares que estiveram nos campos da Itália e que combateram juntamente com os estadunidenses, né, enfrentaram os nazistas e os fascistas nos campos da Itália. Então, a ESG tinha, pelo menos, eu não sei se tem ainda, uma forte influência estadunidense. Então, nesse sentido, é isso que eu quero dizer, Bolsonaro estaria muito mais ligado aos castelistas, ao Castelo Branco, porque Costa e Silva implementou a diplomacia da prosperidade, todo o projeto nacional desenvolvimentista, de proteção da indústria, dos grandes projetos de desenvolvimento, isso é Costa e Silva. Então, há uma diferença muito grande. Então, nesse sentido, considerando isso, Bolsonaro talvez estivesse mais aliado ao grupo de Castelo Branco. Sobre o conceito de autoritarismo, eu não entendi. O autor falou sobre o conceito de autoritarismo, mas eu não sei de qual autor, o conceito de autoritarismo de quem. Professor Francisco tem a informação aí? Porque eu acho que ele citou, mas você acha que ele citou, mas isso. Giseworks. Adams. Não, eu não conheço. Eu não conheço esse autor. Eu não conheço. Tá. Infelizmente. Não posso dizer, infelizmente, mas vou procurar saber e conhecer. É interessante. Se foi colocado. Sobre o termo cidadão de bem, cidadão de bem é aquela figura que defende uma hierarquia social, a formação de estratos sociais,
a ideologia, o professor Francisco mencionou o homem de bem da colônia, né? Os homens de bem, que eram homens de posses. Há, então, uma hierarquização da sociedade. É por isso que quando o policial faz um comando, ou vai, como fala, abordar alguém, ele pergunta, trabalha? Tem carteira de trabalho? Muitas vezes, não vou generalizar, né? Existem policiais, né, corretos e policiais que não são tão corretos, então não vou generalizar, mas muitos policiais, né, não, a maioria talvez, praticaria alguma violência se o rapaz falar, não trabalho, não tem carteira de trabalho. Então é vagabundo. Por quê? Se vocês lerem o livro, o cidadão de bem, de segunda classe, ele está inserido em uma ordem, dentro de uma moral do pobre, de que ele é útil às classes superiores, e de que ele ocupa um papel, ainda que subalterno, mas ele possui um lugar, né? Ele é reconhecido como um cidadão, embora não seja um cidadão pleno, possui uma cidadania parcial, né? Mas essa é só a primeira parte do livro, né? Mas, enfim, acho que... Professor Samuel, deixa eu completar a pergunta, aí você responde, assim, ainda para ser fiel à pergunta do Nelson Cesare, que é assim, ó, como desconstruir essa visão de cidadão de bem e consolidar a visão plena do cidadão previsto na Constituição? Em um minuto aí para... Bom, olha, está na criação, eu vou ser bem direto, de uma mentalidade inclusiva, de um pensamento e uma ação coletiva, porque nós vivemos em uma sociedade semelhante à sociedade de castas, né? Por exemplo, no Brasil, pobre vai preso, rico não vai preso. Não estou dizendo que a Lava Jato representa isto, não representa, mas há uma desigualdade no Brasil, há um contraste social. Por exemplo, uma coisa que nós podemos fazer no período posterior à pandemia é taxar as grandes fortunas e cobrar impostos por transação financeira. O Brasil não faz isso. Talvez seja o único país do mundo que não faça isso. E através da educação, desenvolver uma mentalidade visando a igualdade, a coletividade, aos princípios. A pandemia está aí, né? A pandemia exige de nós o quê? Solidariedade, comunhão. Eu tenho uma esperança rala de que a pandemia possa despertar um pouco mais o espírito de coletividade. É assim que combate essa hierarquia social que paira sobre as nossas cabeças, né? Obrigado, professor Samuel. Passo para o professor Ari, né, para ele comentar, então, essas questões relacionadas ao ministro, um pouco você comentar um pouco mais por que da escolha desse tema, né, do tema das mulheres, né, na guerrilha. Se quiser comentar essa questão do cidadão de bem e como é que relaciona a sua pesquisa, isso, tá? Professor Ari, até 3 minutos, 4. Tranquilo, professores. Essa questão do cidadão de bem, eu acho que o professor Samuel, ele escreveu muito bem, né? Eu acho que é um problema institucional, né? É uma questão que vai além, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai caminhar muito, né? Se é que a gente vai conseguir ainda ver essa questão ainda bem resolvida, né? Acho que o professor Samuel foi bem direto, bem pleno em relação a isso. Em relação à fala do ministro, realmente eu também não vi, né? Eu confesso que eu não vi ainda. Mas, assim, falando em machismo, por exemplo, é uma coisa que, infelizmente, é orgânica, né? Infelizmente está aí, está posta. É uma luta complicada, né? As mulheres, elas
elas lutaram, vêm lutando bastante, e mesmo assim ainda a gente ainda vê que ainda há uma resistência muito grande por parte de alas conservadoras, e enfim, que muitas vezes não se tem uma discussão sobre o assunto e já vão tomando lados sem conhecer as discussões, enfim. Eu tenho amigas que levantam a bandeira feminista e elas sofrem muito nesse sentido, porque o ouvir dizer, né, e infelizmente, com esse boom de fake news, de desenfreada, a internet desenfreadamente, boom de informações, muitas vezes falta esse contato, falta esse compromisso das pessoas entenderem com fontes confiáveis, né, para aí poder sim ter um entendimento sobre determinado tema. Então, acredito que essa questão do machismo, ela ainda está muito enraizada na nossa cultura, né. Você vê, em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo sobre machismo, está discutindo sobre racismo, enfim, coisas que acredito eu que já éramos para ter superado há muito tempo. Em relação à pergunta que fez a pergunta foi a Adriana. Abraço, Adriana. Sobre a pergunta da Adriana, é uma pergunta que corriqueiramente me fazem, né? Mas, assim, eu sempre acho aí, professor Samuel também, se quiser falar, até o senhor mesmo, professor Francisco, as nossas escolhas de tema, elas estão muito relacionadas à nossa vivência, a nossa memória afetiva, tudo que a gente tem. E o grande exemplo de mulher sempre foi minha mãe, né? Então, minha mãe saiu muito cedo do Nordeste, foi trabalhar em São Paulo, e aí eu vi a luta dela naquela coisa toda. E aí, quando eu comecei a fazer as leituras, eu encontrei, claro, não estou comparando, mas assim, é só para poder mensurar como essas memórias afetivas, elas nos levam a algo, né? E aí eu acredito que quando eu tive acesso a memórias de outras mulheres, eu pude entrevistá-las, essas mulheres que militaram politicamente durante a ditadura, eu falei assim, poxa, pelo menos é uma coisa que eu acho importante a gente contribuir socialmente, culturalmente e politicamente também. Bom, é isso, acho que não sei se eu respondi. Legal. Eu vou. Algumas pessoas, o Ari, entraram depois. Eu vou passar rapidamente as fotos, porque as pessoas perguntam assim: quem são essas 3 mulheres? Entendeu? Manda uma mensagem aqui no meu zap. E eu vou passar rapidamente e você comenta também rapidamente novamente, sabe? Quem são as 3 mulheres aqui, tá bom? Acho que é legal, porque o título é 3 Mulheres e uma História de Luta pela Democracia. Então, pessoal, vamos lá. Bom, para quem não pegou do início, né, eu falei um pouco da questão da minha pesquisa, né, esse meu livro, ele foi oriundo da minha dissertação de mestrado, né, então, no mestrado, eu venho apresentando, né, 3 mulheres, são 2 baianas e uma piauiense, né, na resistência à ditadura civil-militar brasileira, em contextos diferentes. Então, por exemplo, a Maria Liege, que está sendo apresentada aí, ela militou politicamente, ela começa a militância política dela no movimento estudantil, assim como tantas outras mulheres e tantos outros militantes do período. Depois, eu apresento também a Dina Elza Santana Coqueiro, que militou já na linha da luta armada, na guerrilha do Araguaia, e posteriormente eu apresento Diva Santana, né? Mas a relação entre as 3, primeiramente, foi ampliar o conceito de resistência, né? Perceber que não existia um modelo, eu principalmente tento romper com essa ideia de que havia um modelo de mulher de resistência, mas que o fato de você ser familiar de uma pessoa, de você ajudá-lo, de você ter um nível de proximidade com aquele familiar, você também poderia ser perseguido e você também poderia sofrer sanções, né? Então, aí, as 3 mulheres, né, que lutaram pela democracia e liberdade foram a Liege, a Dina Elza e a Diva Santana. Lembrando que a Dina Elza e a Diva Santana são irmãs, né? Mas a Dina Elza acaba desaparecendo na guerrilha do Araguaia, seu corpo ainda não foi encontrado, né? E aí, a partir dessa militância da Dina Elza e do seu desaparecimento, que Diva Santana começa a engajar no movimento pela anistia. Então, no livro, vocês vão poder ter aí acesso a 3 concepções de militância. Uma militância estudantil que invade a clandestinidade, um segundo movimento, que seria a presença da mulher nos partidos de esquerda e a partir da luta armada, e, por fim, a perspectiva da mulher na anistia política do Brasil. E, assim, o livro perpassa discussões de gênero,
a questão de gravidez durante o período da ditadura, como essas mulheres se portavam naquele momento, como muitos partidos de esquerda, alguns membros, tinham ações machistas dentro do próprio partido. Então, assim, são construções que a gente vai observando. Além de que, durante a pesquisa, né, eu tive acesso aos arquivos públicos de Rio de Janeiro e de São Paulo, e eu também pude observar como essas mulheres eram vistas pelos órgãos de repressão. E também é uma outra discussão que eu trago no livro. Bem, acho que eu fiz uma... Beleza. Obrigado, professor Ari, acho que interessante, né? Então, vamos aqui, ó. O Valdeli, estamos assistindo. Sueli Veiga, professora, amiga nossa, lá da FETEMES. O Adilson, autoritarismo furtivo. André Aracaque, boa noite. Aprendendo um pouco, cidadão de bem. A Luísia Freire, Ari, parabéns pela live. A Luísa Freire, Nelson Cesário, professor Samuel, comungo das suas ideias. A Luísa Freire diz o seguinte: boa noite. Infelizmente, não acredito em pessoas melhores pós-pandemia. Eu vejo isso na questão da exploração capitalista. A Cessa Costa. Como os professores veem a não indicação de representantes de secretários estaduais e municipais no Conselho Nacional de Educação? A Tânia Recalde, amiga nossa, parabéns, Tânia, obrigado. Resistência Feminina. A Luísa diz o seguinte: nós mulheres, nesse momento de pandemia, somos as mais exploradas. Trabalhos domésticos exaustivos, trabalho remoto, o aumento da violência contra as mulheres só aumenta o desemprego, fruto do machismo que predomina na sociedade capitalista. Simone, machismo, né? Sueli Veiga, parabéns. Isso, ela está dizendo, a Simone fala assim: machismo dentro dos próprios movimentos de esquerda, hoje chamamos carinhosamente de esquerdomacho. Enfim, nós já estamos com 57 minutos de live, vamos combinar o seguinte, agora vamos inverter então, eu vou passar para o professor Ari, né, para ele assim, destacar algo, né, ou algum comentário que tenha sido feito nessa segunda rodada que eu fiz de leitura, ou assim, para ele... Qual é a, digamos assim, a mensagem, a lição histórica que a sua obra, o seu livro e a sua pesquisa, né, traz para esse momento da nossa luta em defesa da democracia, da igualdade, contra o fascismo, em defesa da vida, né? Essa sua experiência histórica do seu trabalho. Gostaria que você comentasse um pouco isso. Aí o professor Samuel também, e a gente faz depois uma última rodada de apresentação. Professor Ari. Bom, então, as perguntas, os comentários foram bem interessantes, né? A Simone colocou a questão dessa atualização do termo, né? Então, assim, tem casos muito salutares, por exemplo, em entrevistas que eu faço com algumas mulheres, alguns homens eles namoravam com uma mulher de um partido e depois ia para um outro partido, tinham um outro relacionamento. E elas descobriam, então tinha essas questões também, né, questões salutares. Mas uma coisa, por exemplo, que eu aprendi muito com a professora Ana Maria Collin, é que, assim, os partidos políticos, ou qualquer outro movimento, ele é fruto do seu tempo, né, fruto da sua sociedade. Então, automaticamente, ele sentia os efeitos como qualquer outro movimento. Agradeço também a Luísa pelo comentário, né, pelos comentários, e, bom, não lembro se teve mais alguma coisa que vocês falaram, mas... Bom, eu agradeço, então, a fala em relação a uma questão do que o livro me ensinou e tudo. Bom, foi um processo muito grande, né? Um processo também de a gente estar sempre refletindo, enquanto profissionais da educação, enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas, né, que estão ali a todo momento lidando com essa questão atual, do quanto é importante a gente observar que, em meio a tudo aquilo que nos é apresentado, existem outras possibilidades de pensamento, né? Então, na mesma forma como a resistência à ditadura ela foi extremamente importante, e isso independente de ser homens, mulheres, enfim, independente da relação de gênero, mas no meu livro eu penso que eu tento também trazer um pouco sobre isso. E um outro aspecto é também apontar que a ditadura civil-militar no Brasil, ela não afetou apenas Rio e São Paulo, como também afetou outras instituições, né, outros
outros estados, outras regiões, e não ficou restrito apenas Rio, São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. É isso. Obrigado, professor Ari. Professor Samuel. Muitas intervenções e respostas não muito simples, né, e rápidas, mas vamos tentar aí sintetizar. Por exemplo, a indicação, me parece, pelo que eu entendi, de membros do Conselho, né, Estadual de Educação, estaduais de educação, no Ministério. Olha, este governo é um governo da destruição, do desmonte. Estamos observando o Ministério da Saúde. Nós estamos sem ministro, nós estamos chegando em 2 milhões de infectados, não há uma política clara do governo federal. E, enfim, o governo é responsável por essa situação, né? Chegamos agora, ultrapassamos 70 mil mortos, né? São 70 mil famílias, enfim. Então, é evidentemente que esse governo ele não tem método, ele não está interessado na educação, ele não está interessado na saúde, né? Ele está interessado em fazer valer as suas crenças e as suas convicções, né, autoritárias. Bom, sobre o período pós-pandemia, eu observei muitos comentários sobre isso, né, dizendo que talvez não melhore, piore. Diversos aspectos, sim, é possível que haja um recrudescimento de movimentos autoritários. Por exemplo, agora, se Romero Jucá disse há 2, 3 anos, e as falas, né, com o Supremo, com tudo, elas foram, além de proféticas, uma síntese do momento. A fala do ministro do Meio Ambiente, Salles, sobre aproveitar a pandemia, o que a imprensa fala, para deixar a boiada passar, é isso que está ocorrendo. É isso que está ocorrendo. Agora, é possível que haja, porque nós estamos vendo aí a greve dos entregadores, né, de aplicativos. É um exemplo de como a informalidade, a precarização do trabalho está crescendo em plena pandemia. Eu vi uma notícia de que um entregador de aplicativo sofreu um acidente, eu acho que fatal. O pessoal foi lá para retirar o equipamento, a maquininha de cartão de crédito, enquanto esperavam ele ser atendido. Esse é um dos vários sinais de que a pandemia, muito pelo contrário, vai aumentar a perversidade da opressão e dos movimentos autoritários. Nós, enfim, estamos vendo uma militarização do Ministério da Saúde, por exemplo. Nós tivemos 2 ministros da Saúde que entregaram o cargo, e não há uma política clara. Houve a notícia de que o Exército entregando cloroquina. Enfim, sobre o que o livro me ensinou, os livros, né? Esse livro. Bom, esse livro surgiu de uma angústia. Eu acho que a reação a partir da deposição de Dilma Rousseff em agosto de 2016, para que eu entendesse o que estava se passando, o que estava ocorrendo, foi preciso estudar, ler, buscar as fontes, buscar os dados, buscar as falas, entrevistas, todos os tipos de informação para entender o que estava se passando.
Sobre esse livro, Ecos do Autoritarismo, eu tenho uma coisa para dizer. Essa visão, veja, nesse livro, eu falei só a primeira parte, porque senão eu me estenderia muito. Neste livro eu falo ainda sobre os militares de esquerda contra a ditadura, que são os documentos da Comissão da Verdade de São Paulo, onde mostram que militares de baixa patente foram perseguidos, torturados e mortos durante o regime militar, porque são textos reunidos, né? Falo sobre a presença da CIA na formação, na montagem e operacionalização do Esquadrão da Morte em São Paulo, a chamada Operação Bandeirante. Falo sobre a relação da universidade e as Forças Armadas. Por quê? Isso diz respeito a mim, porque a partir de 2008 até recentemente, todos estudiosos da comunidade de estudos, a comunidade de estudos de defesa e militarismo, todos afirmavam para mim, olha, nós não podemos mais falar, investigar, pesquisar sobre a ditadura militar. Nós estamos nos aproximando dos militares. Os militares são os nossos amigos. Eles dialogam conosco, estão dialogando, portanto, é preciso pensarmos agora. Essa discussão da ditadura militar, dos tempos e pesquisas sobre a ditadura militar, sobre militarismo, estão superadas. Estamos no período pós-investigação, e alguns professores foram condecorados pelas Forças Armadas. Muitos estudiosos esperavam receber bolsas do Pró-Defesa e do Pró-Estratégia, bolsas de pesquisa. A Associação Brasileira de Estudos de Defesa, do qual eu fiz parte até o ano passado, ela esteve presente no Livro Branco de Defesa, que são as diretrizes na área de defesa, implementadas pelo Estado. E eu, pessoalmente, era visto com uma certa desconfiança e com certo desdém entre a comunidade de estudiosos do militarismo, defesa e segurança nacional. Então, este livro, né, eu precisava publicá-lo também, porque, neste momento, né, a comunidade de estudos de defesa fracassou, porque não previu o retorno, né? Ou seja, que está aqui, que é um dos capítulos, ainda a tutela militar, ainda vivemos sobre a tutela militar. E nós dizíamos isso e éramos vistos com desconfiança, mas fazíamos o trabalho do pesquisador. Pesquisávamos sobre isso e dizíamos, nos encontros nacionais, internacionais, né? Enfim. Então, eu precisava publicar também para um registro, né? Em relação a artigos que eu produzi lá atrás, e que eram vistos com certo descrédito, mas que hoje ninguém duvida mais. Obrigado, professor Samuel. Então, nós já estamos com 1h08 de live. Vamos praticamente caminhar para o nosso encerramento dessa live. Mas vamos combinar aqui 2 momentos. Por sugestão do Samuel e do Ari também, nós vamos... E hoje é sábado à noite. Nós estamos falando de um período do regime militar, né? Um período nefasto da nossa história, mas também um período de resistência, das mais variadas formas. Inclusive através da cultura, da música. E aí é uma sugestão da gente passar para vocês que estão nos vendo essa música aqui, tá? Pelo menos uns 2 minutos. Aí a gente já faz o encerramento da nossa live.
onde vai se esconder da enorme euforia. Bom, estamos aprendendo aqui. Deu um probleminha aqui, mas vamos passar então para a consideração final dos professores, para a mensagem final aí, em 2 minutos, para a gente encerrar nossa live. Então vamos começar com o professor Ari. O encerramento então da nossa live, o seu agradecimento às pessoas que participaram aqui da nossa live. Bom, primeiramente queria agradecer, né, professor Francisco pelo espaço, né, inovando aí, né, na live de lançamento de livro, né, agradecer aí ao professor Samuel, né, sempre bom encontrá-lo e a gente nunca mais se viu nos corredores da FMS, mas é sempre bom para a gente aprender, né, a gente tá sempre em constante aprendizado, então foi muito bom dialogar e ter conhecimento também das obras que o senhor tem, né, o senhor já vem produzindo bastante, então é importante eu sempre falo isso, né, para os alunos, é muito importante a gente também renovar as bibliografias, né, os clássicos são muito importantes, mas eu acho que tem coisas novas também, boas, bem escritas, e que estão aí disponíveis, então, fica aqui meu agradecimento pela contribuição do senhor e pelo espaço, professor Francisco. E, claro, também agradecer a todo mundo, né, a amigas, amigos, pessoas que estou conhecendo agora também, as pessoas que fizeram perguntas, as pessoas que participaram da live, pela participação, né, eu acho que é um espaço que a gente também aprende, a gente também se reinventa, as discussões, elas nos fazem a gente ficar inquietos, né, a live não para aqui, depois a gente fica pensando, mas, poxa, a Luísa fez uma pergunta, não sei quem fez uma pergunta, poxa, será que realmente é isso? Então, eu acho que não deixa de ser válido, não apenas para nós, para vocês que estão ouvindo, né, mas também para nós que também estamos aqui expondo o nosso livro e também nossos pontos de vista em relação a determinados temas. Meu livro está aí à disposição, eu postei o link no Facebook, né, nos comentários, e é isso, né, mais uma vez eu agradeço os professores, o espaço, agradeço a todo mundo que está aí comentando, curtindo, compartilhando, e minha gratidão a vocês, muito obrigado. Obrigado, professor Ari. Conforme você falou, né, nós também postamos aqui o link de acesso ao seu trabalho, tá? Passo para o professor Samuel para ele assim, fazer a sua despedida, a sua consideração dessa live, desse momento. Bastante gente assistiu no sábado à noite, foi uma experiência interessante. Neste momento, é importante a leitura, lermos mais do que nunca, escrevermos, nos posicionarmos de uma forma, como eu falo, honesta, de uma forma franca. É o momento em que nós precisamos sermos pedagógicos, extremamente pedagógicos. E vejam, as ruas contra o autoritarismo, né? Nós estamos, não sabemos ainda no que vai resultar o governo Bolsonaro, né? Não sabemos. Eu geralmente vou na caserna, geralmente vou nos comandos militares, sou convidado para os eventos, participo dos eventos, procuro dialogar dentro da possibilidade com os militares, tenho grandes relações dentro das Forças Armadas, né? Boas relações, não grandes relações, boas relações, né? Eu diria, sim, que não acredito que as Forças Armadas, sobretudo os comandos, irão endossar uma aventura autoritária, né? Muitos afirmam, já estamos sobre a ditadura. Não estamos, né?
ainda em um período autoritário. Nossa democracia vive, né, ainda machucada, né, ferida, mas ela ainda, né, possui um relativo vigor. Precisamos fortalecê-la, mas no campo das ideias, né, no campo do debate, indo às ruas, mas produzindo, lendo, porque este momento exige de nós essa postura pedagógica. Nunca precisamos tanto da educação como neste momento. Estes livros eu produzi não para vender, mas para que as ideias circulassem, para que o conhecimento circulasse. Está aí nos links, o link para vocês baixarem, o download. Se vocês quiserem obter, evidentemente tem um preço, porque o livro ele tem um custo também, né? Mas aproximadamente R$25. É só mandar um e-mail para mim, solicitando, que aí a gente combina e conversa, né? Então é só mandar um e-mail para mim. Samuel DJ, aí isto, @yahoo.com.br, e o e-mail da universidade também, que é samuel.jesus@ufms.br, só ufms.br. E aí vocês poderão adquirir o livro. Eu estou lançando esse livro, mas nesta semana saiu este, né, que está sob a minha organização, que é a Integração Sul-Americana, o caso de Brasil e Peru, que esse livro eu tenho 2 capítulos, esse livro está sob a minha organização, que está também, se vocês buscarem aí esse link onde está esse meu livro, também está um link para vocês baixarem este daí. É uma grande satisfação, uma grande honra estar nesse espaço, professor Francisco. A cada momento, a cada semana, nós temos temas muito importantes sendo debatidos. Devemos fortalecer esse espaço de debate, de análise e reflexão. Devemos, eu acho que, compartilhar estes vídeos sempre para que ele tenha um alcance grande, né? Estamos em tempo de pandemia, por favor, se mantenham em quarentena, por favor, né? Tomem os cuidados, as precauções, álcool em gel, máscara, né? Evitar aglomeração, né? E isto não são palavras ao vento, isto é de fato algo que uma atitude que nós devemos, né? Eu agradeço esse espaço, professor Francisco, agradecendo a professora Mariusa, sobretudo. A professora Mariusa trabalhou para esta live também, né? Esteve firme e forte. É uma satisfação, professor Ari Albuquerque, né, meu colega de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E nós somos a universidade, somos um espaço aberto. Venham estudar na Universidade Federal. Nós temos muitos cursos, né? Nós temos agora o processo de vestibular, o processo, eu não sei do SISU como está, mas venha para a universidade, fortaleça a universidade, né? A universidade é um espaço aberto, democrático, plural, público, né? Em termos de pandemia, estamos com as aulas, com teletrabalho, as aulas online, que é um novo momento, uma dificuldade para nós. Mas aí estamos. Sou grato por todos que acompanharam, né, e mandaram suas perguntas. Desculpe se alguma pergunta não ficou, né, a contento, mas, enfim, vocês podem também enviar uma pergunta pelo meu e-mail que eu deixei aí. Eu terei a maior satisfação em responder e travar um contato com todos vocês. Muito obrigado, bom sábado, boa noite a todos e a todas. Obrigado, professor Samuel.
Então vamos aqui às considerações também finais. Mencionar aqui mais algumas pessoas que entraram. O Estevão Santos, meu amigo, grande professor Francisco, a Denise, lá de Ponta Porã, o João Nascimento, muito bom debate, 3 professores, João Nascimento, liderança importante do movimento sindical, meu amigo, companheiro bom. A Luísia, né, tá dizendo, nós que agradecemos, a Leda, enfim, e várias pessoas aqui que estão mencionando aqui a nossa live, dando os parabéns, enfim. Então eu quero, primeiro, agradecer as pessoas que participaram da nossa live, que passaram por ela. Quem não assistiu, perdeu uma oportunidade, mas a nossa live ficará no nosso Face, né, na nossa página, e vocês que não assistiram podem rever então essa nossa live, tá certo? Então, quero agradecer a cada um que participou. Quero agradecer então ao professor Ari Albuquerque, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, né? Eu recomendo que as pessoas entrem então no link que nós disponibilizamos, que o professor Ari disponibilizou, para ler a obra, para analisar, para refletir, para fazer uma crítica construtiva do trabalho. Quero agradecer também ao professor Samuel, né, que foi, assim, digamos assim, um dos incentivadores dessa live também, porque ele participou de uma live há 1 mês e meio, quase 2 meses atrás, e falou, Francisco, vamos fazer uma live sobre os livros, sobre obras. Eu falei, beleza, vamos fazer. E quero, assim, já deixar claro que foi uma experiência exitosa e nós vamos continuar com essa direção aí, né? Já tem, inclusive, uma amiga nossa, 2 professores que produziram o trabalho. Pode falar, professor Samuel. Quem fez a primeira pergunta ganhou. Deixa o endereço aí com o professor Francisco. Quem foi? Você tem o controle aí? Ou não tem? Quem fez o primeiro comentário aqui foi a Maísa Veiga. Boa noite, muito ansiosa pelo debate e conhecer o trabalho desses mestres. Foi a primeira pessoa. Então Maísa ganhou, então. Olha aí, ó. Professor Francisco, enviar primeiro e-mail, que eu envio para você. Beleza. A Maísa, então, ganhou, então, o livro. Então, quero agradecer, como eu falei, ao professor Samuel, né, pela disposição, pela produção, dar parabéns pelo seu trabalho na universidade, pela socialização do conhecimento, assim também como o professor Ari, que eu acho que é fundamental isso, né? Vocês se colocarem, né, para a população, divulgar o trabalho, que é um trabalho de interesse, de relevante da nossa história, em todas as áreas também do conhecimento. E trabalhos extremamente atual, necessário para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Quando a gente pega o Brasil da República, de 100 e poucos anos até hoje, boa parte são períodos autoritários, períodos assim de impedimento das liberdades, né? Impedimento da possibilidade de você produzir e socializar. Então a gente tem essa carência histórica dessa possibilidade, inclusive de estarmos aqui. Estamos nessa live, em grande medida, resultado da luta em defesa das liberdades democráticas, e cabe a nós continuarmos essa luta em defesa da liberdade e da democracia no Brasil. Então, essa live e a nossa posição é muito clara nesse momento histórico, tá bom? Então, eu quero agradecer ao professor Samuel, mais uma vez, e ao professor Ari pela participação na nossa live. Vamos olhar os trabalhos de vocês. Quero agradecer a várias pessoas, que nominar aqui é muito injusto, mas o Samuel já falou da professora Mariusa, tem vários colegas também, o Serginho, o Adilson e várias outras pessoas que, de certa forma, contribuíram nessa live. Quero agradecer aqui, ó, esse rapaz aqui que está aqui, ó, meu filho, está aqui dando um apoio, tá certo? Então, obrigado, né, a todos vocês, a todas as pessoas que nos ouviram. Vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem nós amamos, vamos
preocupar com a nossa vida para que a gente se reencontre o mais breve possível e a gente continue a nossa luta, né? A luta em defesa dos valores, das causas pelas quais nós acreditamos e nós sonhamos. Um Brasil para todos, um Brasil em que a gente tenha orgulho de viver, com democracia, com igualdade, e a gente sabe que com esse governo é uma tragédia. A cada dia vivido com esse governo Bolsonaro significa dias a menos para milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, sobretudo pessoas pobres, mulheres, negros, índios, quilombolas, né? E nós estamos vivendo uma pandemia também aqui em Campo Grande, na capital do estado, né, em que os casos estão assombrosos. Então vamos nos cuidar. Eu acho que nesse momento é isso. Vamos ler. Eu acredito muito nessa coisa, na biblioterapia, professor Samuel. Biblioterapia, né? Eu acho que é não sei se existe essa expressão, eu vi essa expressão não sei aonde, e eu estou um pouco mergulhado nisso, no teletrabalho e na biblioterapia. Estou relendo aí, principalmente Florestan Fernandes. Eu estou dando uma lida na obra do Florestan, e no dia 24 nós vamos fazer... Dia 22 é o dia do aniversário do Florestan Fernandes. No dia 24 nós faremos uma live comemorativa ao Florestan Fernandes. Olha aí, ó. Tá bom? Que livro que é esse? Seu microfone. Revolução Burguesa no Brasil. Beleza. Tá certo? Então, obrigado a todos e todas. Boa noite e até a próxima live que nós faremos na terça ou na quinta, e livros nós faremos no próximo sábado, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Valeu!